Aí, pessoal, tudo bem? Temos na sequência uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial, uma aula muito interessante. A gente tem que lembrar aí do centenário, né, dessa ocorrência do primeiro conflito mundial. Então, os vestibulares vão cobrar, você pode encontrar no Enem. Então, é interessante que você vai perceber todo o histórico da guerra, desde 1914, antecedentes da guerra, até o desfecho com a Paz de Versalhes. Dê uma olhada, é um vídeo muito interessante e nós teremos outros que nós vamos disponibilizar para que vocês possam acompanhar e ter uma preparação boa para os vestibulares e para o Enem, beleza? É isso, dá uma olhadinha aí na sequência e depois a gente volta a falar de novo, beleza? Um abraço, vamos lá, força! Alô, prezados, vamos trabalhar então a Primeira Guerra Mundial, dando sequência ao que nós já abordamos a respeito do assunto. E agora a gente vai o quê? Traçar uma caracterização dessa guerra. Por que a Primeira Guerra Mundial? Por que o nome Primeira Grande Guerra? Para a gente entender, a gente tem que entender o seguinte, que ela foi uma guerra que durou bastante. Muitos imaginavam que essa guerra seria rápida, dados os investimentos que foram feitos pelos governos em tecnologia de destruição. No entanto, como todos investiram nisso, havia uma situação de equilíbrio que se arrastou por anos. Então, o custo dessa guerra foi enorme. E com o passar dos anos, outros países que a princípio não estavam no confronto foram se envolvendo. Ao todo, quando a gente fala dessa Primeira Grande Guerra, 27 nações estiveram envolvidas. Veja, nunca um confronto tinha envolvido tantos países como este. Daí, então, o nome de Primeira Grande Guerra. Mas não é só por isso. Veja, a Primeira Guerra Mundial é muito diferente das outras guerras. Por quê? Então, veja, se houvesse uma guerra no passado e que um país tivesse 5 milhões de homens à disposição para a guerra e um outro país tivesse 1 milhão de homens, nós já saberíamos mais ou menos o desfecho desse confronto. O país que tinha 5 milhões teria grande chance de superar o outro. Veja, o contingente militar era fundamental para a decisão no confronto. Agora, com os investimentos em tecnologia de destruição, uma indústria voltada para a produção de armamento, você pode ter menos homens na guerra, mas se você tiver uma tecnologia mais avançada, você destrói o inimigo. Então, entender a Primeira Guerra Mundial é entender que envolveu muitos países, mas que foi uma guerra tecnológica. O gasto foi gigantesco na Primeira Guerra Mundial. A mobilização de tropas não é por causa da tecnologia que teve menos gente participando. Ao todo, 60 milhões de homens mobilizados para esse confronto. Quando a gente fala da cifra dos mortos, a dimensão disso é grandioso. 15 milhões de mortos, de pessoas que ficaram sequeladas por conta dessa guerra. E quando a gente fala de guerra tecnológica, a gente tem que entender o que é essa guerra tecnológica. Veja, granadas. As granadas foram utilizadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Gases, uma química que foi voltada à guerra. Tanques, submarinos. Submarinos foram invenção da Primeira Guerra Mundial. Armas de repetição, como as metralhadoras, aviões. E, é claro, a marca registrada dessa guerra. Como havia uma situação de equilíbrio, esses homens tentavam manter a posição fazendo escavações e colocando as tropas nesses espaços. A guerra, que a princípio era pensada como guerra de movimento, se transformou numa guerra de posição. E a posição é defendida por trincheira. A guerra de trincheiras. Para a gente ter uma ideia do que foi essa Primeira Grande Guerra, nós vamos colocar na sequência algumas imagens que remetem a essa tecnologia de destruição. Então, ó, tanques, nada como o tanque de hoje, né? Isso aqui era um negócio enorme, um blindado, e que a ideia era passar por pelas trincheiras. Então,
Isso aqui é tecnologia. Imagina o capital congelado num negócio desse. Quanto investimento? Não era um tanque, eram centenas de tanques. Aqui, mais uma imagem. Rifles de granada. Então, você tem uma trincheira, tem outra, tem a terra de ninguém. Você vai lá, muitos corpos ficavam na terra de ninguém. Então, essa é uma tecnologia para lançar isso mais além. Então, um outro exemplo de tecnologia na Primeira Guerra Mundial. Vamos dar aqui um outro exemplo. A artilharia. Você tem que acertar o pessoal na outra trincheira a uma certa distância. Então, essa artilharia pesada, ela foi desenvolvida na Primeira Guerra Mundial. É um grande investimento. A ciência estava a serviço da guerra, tá certo? Vamos dar mais uma olhada aqui em outra imagem. A guerra, ela foi terrestre, ela foi marítima e foi aérea. Então a gente vai ter que entender que as forças todas foram mobilizadas e aqui a gente tem então a representação desses grandes navios de combate que participaram da Primeira Guerra Mundial. Mais uma imagem, lança-chamas, eles aparecem na Primeira Grande Guerra. Aqui a aeronáutica, então a aviação. Todo mundo, quando fala da Primeira Guerra Mundial, se lembra do Barão Vermelho, tá certo? Então, as várias ações da aviação, então os aviões eram simples, mas eles atuaram bastante nessa Primeira Guerra Mundial. Outro exemplo de tecnologia, aqui o espaço da trincheira e o armamento pesado também que foi utilizado nessa guerra. Então nós temos aqui algumas das imagens importantes que marcaram esse investimento dos governos na produção de armas em tecnologia de destruição. Saberemos agora, na nossa próxima aula, como foi o andamento dessa guerra, tanto no fronte ocidental quanto no fronte oriental. Um abraço e até daqui a pouco. E aí, pessoal, gostaram? Nós vimos aí então a caracterização inicial dessa Primeira Grande Guerra, tem mais sobre o assunto, nós temos várias aulas ali discutindo a Primeira Guerra Mundial. Você quer saber mais? Olha, acessa aqui, aprendacerto.com.br, eu sou o professor Cazé. Veja, é o custo de um cafezinho por dia e você vai ter, aulas de vários professores discutindo todos os assuntos, todas as matérias, todos os conteúdos que aparecem no vestibular, beleza? Então, aqui, aprendacerto.com.br. Um abraço e a gente se vê. Até mais. Força!